Quero compartilhar a palavra com vocês. E antes eu gostaria de citar, quando eu era criança, na casa que eu morava com meus pais, acho que naquela casa eu morei até uns 12 anos, acho, talvez um pouco mais. E era uma casa grande, e só que naquela época, não sei na tua experiência de criança, naquela época o banheiro ficava lá nos fundos, não ficava anexo naquela época, não ficava junto da casa. Ficava assim, chamava de patente mesmo, né? Patente, era lá no fundo. Enfim, né? Não vou dar detalhes, tá bom? Não vou dar detalhes lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, então eu como criança, chegava de noite, eu precisava do banheiro. E aí, de noite. Quando eu era criança, eu gostava muito do cinema. Então eu vendia picolé, vendia osso, vidro, juntava osso, vidro, juntava, ia lá, ganhava uns trocadinhos para domingo de tarde no matiné, né? Assistir um filme, isso lá em Juí. Então, só que às vezes eu assistia um filme e aquele filme tinha umas cenas assim que deixavam meio perturbado, né? Mais de terror, assim, para minha infância era. E aí, quando eu tinha de noite, eu tinha que ir no banheiro. E aquelas árvores se mexiam assim, e eu já começava a ver naquelas árvores monstros, né? Fui pegar. Quer dizer, era um banheiro correndo e voltava correndo, né? Dava uns 20 metros assim da casa, né? O banheiro. Então, eu vivia subindo naquelas árvores durante o dia, pegando fruta, quer dizer. Mas de noite, aquelas árvores que eu conhecia muito bem, que eu trepava, se transformavam em monstros. Era um pavor, era um pavor. Não sei se você viveu uma experiência desse tipo, né? De ter um medo de algo que não existe, não é real. Aquela imaginação que levava a um terror, né? Um terror. E quando eu era mais criança, ainda minha mãe tinha que me levar, né? E ainda tinha cozinha, mas era bem no início lá. E o texto que eu quero refletir com vocês está no Evangelho conforme Marcos, palavra de Jesus. É um texto que eu mesmo já citei, tem alguns paralelos aí nos evangelhos, né? Outras pessoas já citaram também. Marcos capítulo 6. Pela minha historinha pessoal, você já começa a imaginar o texto, né? Marcos capítulo 6, eu vou ler do versículo 45 ao 53, tá? A história é muito conhecida. Marcos capítulo 6, verso 45 ao 53. Diz assim o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o ouviram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenho medo. Não sei como é que foi a expressão de Jesus gritando, talvez, coragem, sou eu, não tenho medo. Ou Jesus se aproximando. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram perplexos, atônitos, abismados, de outras versões, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. E diz o texto, desculpa, o computador não é o meu, que estou aprendendo a lidar aqui. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Shakespeare disse que o medo faz-nos facilmente tomar uma árvore por um urso. A gente vê aquilo e pensa que é outra coisa, né? Quando lemos o texto, nós vemos que o medo tomou conta dos discípulos ao estarem naquele contexto de tempestade, né? E além desse medo pela tempestade, agora o medo fez pior do que olhar para uma árvore e pensar que é um urso. O medo levou eles a olhar para Jesus e ver um fantasma. De não reconhecer a Jesus ali, né? Bem, pensando, né? Não é comum a gente ver alguém andando sobre as águas, não é verdade? Para eles também não era.
É uma coisa diferente, né? Se você visse hoje alguém andando sobre as águas, mesmo que a gente já sabe o que aconteceu, mas para nós seria algo impressionante. Para eles, então, não era alguma coisa que acontecia todo dia. Parecia ser um fantasma mesmo, né? E o texto diz que eles estavam ali remando com dificuldades e fortes ventos, e na quarta vigília da noite, ou seja, umas 3 horas da madrugada, e Jesus se aproxima deles e diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Na versão Bíblia Viva diz: vai tudo bem, sou eu, não tenho medo. Quando Jesus diz sou eu, quando eles então vão saber que é Jesus, mas o que eles conheciam de Jesus também para poder ter essa segurança, né? Nos versículos anteriores, Jesus havia multiplicado pães ali, alimentado uma multidão, né? Então eles tinham visto, eles queriam até sugerir para Jesus: manda embora, esse pessoal com fome, não temos o que fazer, né? E Jesus então vai fazer o milagre da multiplicação. Eles viram aquilo, e agora nesse contexto eles estão numa outra situação de tempestade, e aí então ainda eles estão pensando lá no pão, o que aconteceu. O texto vai dizer, eles não entenderam o que aconteceu, não estavam ainda entendendo, compreendendo quem era Jesus, não tinham essa compreensão de que Jesus é o Deus que se fez homem, né, que nós temos. Aliás, estava pensando, não somente nessa mensagem, mas pensando no contexto ali, de como, isso vale uma outra mensagem, né? De como na nossa vida e a semelhança deles, uma sucessão de problemas eles vão tendo, né? Primeiro eles estavam ali com a multidão para alimentar um problemão. Só um milagre. E mesmo aí, eles não estavam, eles tentando resolver de forma humana aquela situação. Agora eles estão num problema, parece que, sabe aqueles jogos de videogame, né? Quem jogou, tu vai passando de fase e a fase vai ficando mais difícil, né? Eles estavam ali, tinha multidão para alimentar, agora uma tempestade, né? Que vai afundar e nós vamos morrer. E agora eles vão atravessar lá e vão chegar num lugar cheio de gente doente, demoniada, quer dizer, parece que vai a situação, em vez de melhorar, é difícil. Ou seja, eles precisavam depender de Jesus sempre, não é um dia só, e assim é a nossa vida. Às vezes nós estamos numa situação, a situação foi muito difícil. Mas infelizmente tem outras situações na nossa vida. Em todas elas nós contamos com Deus. Em todas elas Jesus está presente conosco. E Jesus então ele vai dizer: não tenho medo, eu estou chegando aqui para ajudar vocês. Né? Eu vou ajudar vocês. Vocês estão tentando remar, estão se esforçando, Jesus ia passar por eles, ia talvez deixar eles, continuem aí, vão aprender, né? Mas eles eram experientes e tudo. Mas Jesus não, eu vou ajudar vocês. Vocês estão reclamando aqui, eu vou ajudar vocês. Jesus ajuda eles. Né? Na versão Almeida Corrigida Fiel diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E a partir dessa expressão aqui na Corrigida Fiel, é que eu queria que a gente pensasse de 5 razões pelas quais nós não deveríamos desanimar. Nós não deveríamos desanimar como pessoas. Pelo menos 5 razões, olhar para esse texto, eu já peguei, o Marcos já pegou sobre esse texto, como você vê essa tempestade e tal, mas que a gente pudesse olhar, por que nós não devemos desanimar? Porque Jesus vai dizer: tenha um bom ânimo, anime-se, né? Ou na versão que eu gostei, está tudo bem. Parece que a situação está complicada, ainda tudo horrível, mas está tudo bem. Para Deus, eu gosto de pensar nisso, Deus nunca fica desesperado. Como é que eu vou ajudar aquele ser humano? Eles estão num momento difícil, como é que eu vou? Está tudo bem. Que a gente possa ouvir isso de Deus, né? Está tudo bem, vai ficar tudo bem. A situação está difícil, tu vai passar por essa situação, você vai vencer. Né? Eu não sei que tipo de pessoa é você, se é uma pessoa que é persistente ou é uma pessoa que desanima fácil quando surge um obstáculo, uma situação difícil, uma situação na tua família, enfim, uma situação pessoal. Se é uma pessoa que de fé, de coragem, fica firme, ou você desanima fácil, e agora, como é que vai ser? Não precisa responder, é uma questão tua, né? A questão do desânimo ou de desanimar, às vezes tem origem física, hormonal, às vezes a pessoa está desanimada, que é uma questão de alimentação até, falta de exercício. Mas também há uma questão mais externa, um problema para resolver, ou uma questão espiritual, também uma pressão espiritual. Mas nós podemos não desanimar, ou permanecer animados em Cristo Jesus, amém? É isso que eu gostaria que a gente refletisse hoje. 5 razões para não desanimar. Olhando para o texto e o contexto original, né?
A primeira razão, quando Jesus disse tem de bom ânimo, é se você está obedecendo a Jesus. Jesus ele chega e diz para ti, ó, você está me obedecendo, você está me seguindo, anime-se, tem de bom ânimo. No verso 49 dessa narrativa, diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante, né, para o outro lado. Quer dizer, Jesus insistiu com eles. Para Jesus insistir, dá a entender que eles não queriam ir, né? Mas compelir significa deslocar-se à força. Vocês vão, né? Fazer agir sob coação, obrigar, forçar. Vamos lá, eu não vou, vocês vão. Marcos capítulo 4 vai citar uma outra experiência que eles tiveram com a tempestade, quando Jesus está no barco dormindo. Então vocês lembram eles também. Então agora Jesus manda eles para atravessar o lago, ali o mar, né? Para atravessarem, mas antes Jesus estava com eles, dormindo, mas estava com eles. Agora Jesus não vai com eles, eles vão enfrentar a tempestade sem a presença de Jesus. E o que passou na cabeça deles, talvez, né? Onde está Jesus? Da outra vez ele estava com a gente, ele repreendeu o vento e o mar, e nós ficamos admirados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Quem é esse? E agora ele não está aqui com a gente. Estamos sozinhos. Perceba então que os discípulos, eles precisavam de estarem animados porque eles estavam obedecendo a Jesus. Eles não estavam seguindo ali naquele lugar e indo para o outro lado por intenção própria. Não, eles estavam seguindo a Jesus. Então se você está obedecendo a Jesus, seguindo a Jesus, anime-se, não tem razão para você desanimar. Não tem razão. Há pouco tempo atrás, uma pessoa falou comigo e questionando como que eu continuava animado, e mesmo com a situação difícil que a nossa igreja vem passando nos últimos tempos e tal, né, atualmente também, como que eu continuo animado? Eu posso afirmar, né, que o meu ânimo vem de Jesus, em primeiro lugar. Né? Em segundo lugar, por estar fazendo a vontade de Deus. Então não é porque fazer a vontade de Deus as coisas têm que estar tudo certo. Então, é muito fácil você estar animado quando as coisas estão bem, né? Tá tudo dando certo, que legal, né? Tá correndo tudo bem, então estou animado, né? Não. Eu levo comigo sempre, até que o Senhor me ajudou e continuará me ajudando. Até que o Senhor nos abençoou e continuará nos abençoando. Amém? Até que o Senhor vai ser fiel, Ele continuará nos ajudando. Então, tem de bom ânimo porque você está no caminho, está fazendo a vontade de Deus. A segunda lição, tem de bom ânimo, pois Jesus, vai mostrar o texto, que Ele está intercedendo por nós. Jesus envia eles e Jesus fica orando lá no monte, né? Fica orando. E aí Jesus vai ter a visão de que eles estão lá passando, enfrentando tempestade, e Jesus vai lá ao encontro deles, né? Então, aquela situação, ou seja, nós não podemos desanimar, não precisamos desanimar, ou não devemos desanimar, porque se estivermos enfrentando tempestade, noite escura, vento contrário, Jesus está orando por você. Jesus está intercedendo por você. Hebreus 7,25 diz, por isso também, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nesse exato momento, né? Essa comunhão do Pai com o Filho, atentos às nossas vidas. Você consegue sentir isso, entender isso e se apossar disso? De que isso é uma realidade espiritual que está acontecendo? Jesus está olhando por você, intercedendo por você, agindo em teu favor, trabalhando por você. Não exclusivamente por você, mas por você e para te usar também para abençoar outras pessoas. Então, tem de bom ânimo porque Jesus está intercedendo por você. Terceira lição, anime-se, tenha bom ânimo porque Jesus está vendo a tua necessidade. Né? O texto vai dizer no verso 48 que vendo-os em dificuldade, porque o vento lhes era contrário. A tempestade era terrível, de noite. E rema, e o vento é contrário. Quantas vezes a situação é contrária a nós? Não é um vento, né? Mas quantas vezes a situação na tua vida, alguns obstáculos, parece que você vai estar remando, não sai do lugar e tal, né? Em várias áreas da nossa vida isso pode acontecer. Mas nós temos que lembrar que Jesus ele está olhando a tua necessidade. Ele estava olhando para os discípulos. Jesus está olhando, não há tempestade ou escuridão que Jesus não possa olhar para a tua vida e enxergar você. Ele está vendo a tua necessidade. Então,
Anime-se. Anime-se, né? O Salmo 34, verso 15 diz: pois os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e Ele ouve com atenção todos os pedidos que eles fazem. Aleluia, né? Que maravilha, né? Sabemos isso do nosso Deus. A quarta razão, ou lição, ou razão, tem de bom ânimo porque Jesus não somente ele vê a nossa necessidade, mas o texto vai mostrar que ele foi ao encontro deles. Deus não somente nos dá força, mas Ele é a nossa força. Ele era a bênção maior na nossa vida. E Jesus vai ao encontro deles na 3 horas da madrugada, então a gente não sabe qual é a hora que Jesus vai vir ao nosso encontro. Ele está vendo a nossa necessidade, mas o que nós vemos no texto é que Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele intercede por nós, ele conhece a nossa necessidade e ele vem ao nosso encontro. Vocês lembram daquela situação que os amigos de Jesus passaram, né? Marta e Maria, seu irmão faleceu, estava doente, chamaram Jesus, Jesus não foi, ele morreu, Jesus chegou lá, ele já estava enterrado já há alguns dias, cheirando mal, Jesus vai lá e ressuscita então a Lázaro, né? Jesus foi no momento que ele quis e que trouxe glória maior ao Pai. E quando ele então se revela para as pessoas, em Deus presente com poder sobre a morte. Quem que pode ressuscitar? Só Deus. E Deus, então, Deus Filho está ali agindo, ressuscitando a Lázaro e dando glória ao Pai. Jesus não somente vê a nossa necessidade, mas ele vem ao nosso encontro. Qual é o momento que ele vai vir na tua vida, na situação que tu está enfrentando? Não tem como nós afirmar. Nós não sabemos e nem a Bíblia não nos autoriza saber quando ele voltará, né? Então, quando que ele vai agir na tua vida, em qual é o momento, o fato é que ele está vendo a tua necessidade, ele está vendo a situação que você está enfrentando e ele está intercedendo por você. Você tem que crer nisso, que a Bíblia revela isso para nós em várias ocasiões, né? E que ele virá, ou já veio e você não percebeu. E eu tenho um encontro para te ajudar. A quinta razão, e última dessa reflexão, de tenha bom ânimo ou anime-se, porque quando Jesus se aproxima de nós, e se aproximou deles, e ele entrou no barco, e aquela situação mudou. Gente, que incrível isso, tanto lá em Marcos 4, né, quando ele repreende o vento e o mar. Agora o texto não dá esses detalhes, mas Jesus entra no barco. Se entende que esse texto também é um paralelo quando a narrativa, quando Pedro pede para sair do barco, bom, Jesus está caminhando sobre as águas, então eu também quero, né? Se Jesus pode, eu também posso. E Pedro conseguiu andar sobre as águas não porque ele podia, mas porque Jesus disse, vem, e tu vai conseguir. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós podemos fazer coisas além de que nós mesmos. Pedro, quando viu a sua realidade, a sua humanidade, naufragou, né? Afundou. Mas é outra reflexão. Jesus, ele entrou no barco, o cenário mudou. Diz o texto, então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, ainda pensando como é que ele multiplicou os pães lá. E se nós não precisamos pães também para a viagem, se nós não ter pão, como é que a gente comeu lá? Será que vai ter para comer? É um dia de cada vez, Jesus está sempre nos ensinando, é o pão nosso de cada dia. Então, queridos, quando Jesus entrou no barco, a situação mudou. O quanto Jesus faz parte da minha vida e da tua vida? O quanto Jesus está no barco da tua vida? Você é cristão, você é crente, glória a Deus. Né? Mas o quanto Jesus ele está tendo Senhor na tua vida. Talvez algum cenário na família, algum cenário na tua vida, né, de modo geral, em alguma área, talvez para mudar alguma coisa ainda na tua vida, na tua família, precisa Jesus ser mais Senhor do que Ele é. Quanto Ele é Senhor do teu dia, meu dia, quanto Ele coordena a tua vida, o quanto você coloca o teu dia diante dele para saber como você vai viver aquele dia, as decisões que você tem. Eu tenho uma decisão, Senhor me ajuda. Não? O quanto Jesus está no barco, ou ele
passa perto de ti, ou ainda você está vendo, em vez de ver Jesus, está vendo um fantasma, ou Jesus está passando perto do lar e você não convida ele para se aproximar. Mesmo você sendo cristão, você pode estar vivendo do lado, quando Jesus não está controlando, conduzindo a tua vida. Marcos 4, agora Marcos 16, vai mostrar pelo menos aí 2 situações de tempestade em que Jesus permite que aqueles discípulos enfrentem. E Jesus está ensinando eles, porque eles vão ser os líderes da igreja. E vão passar por tempestades não naturais, vamos dizer assim, não da natureza, né? Mas outras tempestades de prisão, de açoite, Então Jesus está preparando, então as nossas experiências são para nos aperfeiçoar, para nós estarmos mais preparados para servir ao Senhor e darmos glória para Ele. Não para o nosso bem-estar, né? Acho que uma vez eu falei aqui sobre isso. Eu lembro de uma das músicas que eu aprendi logo no início da minha vida cristã. Ela dizia assim: calmo, sereno e tranquilo. Ai, como seria uma vida boa assim, né? Tudo calmo, sereno e tranquilo. E não é assim, Deus não vai deixar que seja assim. Tem que ter um agito para você poder orar, buscar e clamar. Se tiver tudo calmo, sereno e tranquilo, vai ter Deus, né? E seria muito monótono também a vida. Então, a tempestade vem. A vida do cristão tem vida que não deveria ser monótona, calma, sereno, tranquila, a vida de crente. O crente vai passar perseguição, o crente não tem. O crente vai ser o diabo vem, quer dizer, a vida do crente não vai ser calmo, sereno, tranquilo. Aqui, não. A gente quer. Eu sempre digo, se eu não me achego de Deus, que é o meu Senhor, se eu não me achego cada vez mais de Deus, meu Senhor, e me sujeitar a Ele, e Ele me dá a missão, me dá a função, e Ele me transformar, se eu não faço isso, se eu me afasto dele, eu fico mais à mercê do diabo. Então, ou você se aproxima de Deus e deixa que Deus te lapida, que Deus te transforma e vai, né, te colocando na prensa para te tirar o melhor de ti, ou você vai cair nas mãos do diabo e vai fazendo o que não agrada a Deus. Então, a nossa opção é se achegar mais ao nosso Deus, porque a tempestade vem, o problema vem, né? Nós vemos que os discípulos estavam nesse processo de conhecer a Jesus. E eles, cada dia, estavam conhecendo um pouco mais. Então, para nós não desanimarmos, nós precisamos conhecer ainda mais o Senhor Jesus Cristo. O ânimo vem dele, e nós seguindo, obedecendo a Ele, né? Que é junto de Cristo que nós vamos vencer o medo, que nós vamos ter clareza, não vamos enxergar fantasmas, ursos, leões, onde a situação não é tão grave, a gente pode estar olhando sem olhar de Deus para a situação. Então, quando estamos mais próximos de Deus, seremos enchidos de esperança. Chegando ao final aqui, muitas vezes, eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Não é obrigado. Isso é uma questão minha, pessoal. Muitas vezes eu penso que nós cristãos, que eu, Roberto, eu cristão, eu não tenho direito de desanimar. Por quê? Veja bem, diferente de todas as pessoas da Terra, o cristão são as únicas pessoas que têm à disposição recursos espirituais. Né? E as bênçãos de Deus, né? Todos os dias. O que falta para nós, para mim, talvez seja tomar mais posse desses recursos espirituais. Estar mais ligado a esse Deus, né? Eu penso que Roberto, não tenho direito de desanimar, porque eu tenho a palavra de Deus. E a palavra de Deus, conforme Josué 1:8, diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus aqui nos orienta na vida. Você tem isso, um recurso espiritual precioso, a palavra de Deus. Consolo do Espírito Santo. Você, como cristão, você tem a oração, que é essa comunhão com o Pai, né? O dono de todas as coisas, que você tem todos os recursos humanos, recursos, né, da natureza, enfim. Você tem a oração, você tem a palavra, e você tem também outros cristãos cheios de dons e talentos para te abençoar e você ser bênção na vida. Então
Entenda bem, esse desanimar não é aquela questão porque nós, medo, por exemplo, o texto, sim, situações a gente vai ter medo. Normal, nós somos seres humanos, desânimo também, sim, normal. Mas eu estou dizendo de você permitir que esse desânimo tome conta da tua vida. Não pode. Deixar que o desânimo vai te tomando conta. Como falei no início, tem a questão física, de alimentação, de vitamina, né? Eu sei que vai chegando a idade, a gente vai tomando alguns compostos, vitamínicos, uma coisa assim, né? Porque precisa. Por aí eu fiquei sem tomar uma época, aí o corpo começa a sentir mais cansado, né? Então é normal que você precise disso, mas espiritualmente também. Então quando eu falo de você não ter o direito, é porque você tem à sua disposição todos os recursos para você se animar. É em Deus, na sua palavra, na comunhão com outras pessoas, está doendo, está chorando, pede oração, conversa com alguém, está pecando, pede perdão. Busque a Deus, você pode orar, você pode ter a palavra para te encorajar, te animar, né? Deuteronômio 31:8 declara: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Ou seja, não permita que o desânimo encontre morada na tua vida. Há momentos de desânimo? Sim, todos nós. Há momentos de medo? Sim. Há momentos de tristeza? Sim. O problema é que quando nós permitimos que isso faça morada na nossa vida. E aquilo vai tomando conta de nós. Então nós somos desafiados por Deus a olhar para o Senhor. Né? O texto nos mostrou pelo menos aí 5 razões, então, para nós não desanimarmos, porque se você está obedecendo a Jesus, vai, continue firme, anime-se, né? Jesus está intercedendo por você, Jesus está vendo a sua necessidade, Jesus não somente vê a tua necessidade, mas Ele vem ao teu encontro, e Jesus chega junto de você, e Ele muda o cenário. Em nome de Jesus, que Jesus possa mudar o cenário da tua vida. Então tenha bom ânimo. Nenhuma situação, por mais difícil que seja, ela não é eterna, não durará para sempre. Vai terminar essa situação. Depois da tempestade sempre tem um arco-íris, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus viu a dificuldade daqueles discípulos, aquele desespero deles. E Jesus resolveu ajudar eles. Será que Ele não vai ajudar você? Será que Jesus se negará a ajudar você? Se Ele ajudou eles, por que Jesus não vai ajudar você? Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Que Jesus entre, no teu barco e muda esse cenário. Concluindo, o verso 53 diz que depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Eu gosto muito desse texto, de olhar que eles não pereceram lá no meio. Jesus tinha um plano para eles vão chegar lá na alta margem. Jesus ele está nos conduzindo nessa terra aqui. Tu enfrenta a tempestade e o propósito de Deus ele não vai permitir a tua destruição, Ele quer o teu crescimento, Ele vai é garantido, Você não vai naufragar na fé, amém? Você não vai naufragar na fé, porque você está marcado pelo Espírito Santo, você é de Deus, então vem a tempestade, mas você tem que, Jesus entra no meu barco, me ajuda na situação, essa tempestade é maior do que eu posso, o Senhor pode mudar esse cenário, e o Senhor vai me levar até a outra margem. Eu preciso olhar para a outra margem, é lá o meu destino, é lá que eu vou chegar, porque Jesus está comigo, Ele vai me levar para lá. Mesmo durante esse caminho aqui, tempestade, vento contrário difícil, situação difícil na vida pessoal, na igreja difícil, vento contrário. Mas Jesus é o Todo-Poderoso que dissipa o vento, manda acalmar, Que seja assim na minha vida e na tua. E o que você precisa, somente você pode animar. Que essa palavra de Deus possa te animar. E que você pense, eu não posso ficar desanimado por esse Deus que está comigo. Por quem eu creio. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. E desse caminho eu não desisto. Em nome de Jesus. Amém? Bondoso Pai, nós agradecemos por essa santa palavra do Senhor. Preciosa palavra que todos nós já conhecemos. Talvez há tantas outras lições ainda que aprenderemos. E talvez aqui, se eu abrisse para a conversa, veríamos tantas outras razões para não desanimarmos. Não somente nesse texto, mas em toda a tua palavra. Agora eu lembro, por exemplo, Pai, na tua palavra, de que nós colheremos aquilo que semeamos. Então é uma promessa. Então
eu posso me animar porque eu sei que eu vou colher bons frutos da semeadura. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque eu posso lembrar disso, que nós colheremos bons frutos. Aleluia. Que o Senhor venha ser o nosso ânimo principal, Pai. Que as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, não sejam suficientes para nos desanimarmos, porque o Senhor é o nosso ânimo, a nossa força. E eu oro, Deus, por mim, por cada pessoa aqui, que nós consigamos olhar além do que nós vemos na tempestade, o vento contrário, que o Senhor venha, ó Deus, estar mudando todo o cenário de dificuldade que enfrentemos, ó Pai, em nome de Jesus. Confiamos na Tua ajuda, na Tua bênção, e queremos, Senhor, viver sempre ligados a Cristo, todos os dias. Amém.